Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. São 18 horas em ponto aqui em Brasília, ao vivo, nesta quarta-feira, 25 de março de 2020. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, ao Estado de Goiás, minha gratidão eterna. Eu, seu funcionário público, Jorge Cajuru, aqui estou para dar algumas satisfações, pois sei que os quase 100 milhões de acessos mensais nas minhas 30 redes sociais são quantos os seguidores aguardando o que eu penso em função das últimas 24 horas no Brasil, fundamentalmente aqui em Brasília. O telejornal A Voz do Senado tem Renata Daiel daqui a pouco. E eu prefiro já entrar direto nos assuntos que indignaram, que não indignaram, que provocaram respostas do mais baixo nível. Aliás, já aproveito para me dirigir ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, o senhor não tem que responder para João Dória, presidente. João Dória é vira-lata. Vira-lata. Vira-lata quando late, quem mandou latir foi o dono do cachorro. Então ele é desprezível. E como ele é também do meio marqueteiro, ele agora vai sempre querer achar uma brecha para polarizar com o senhor. E o país não pode, presidente Bolsonaro. O país precisa andar. Ele não pode ficar à mercê de discussão do presidente da República com o governador de São Paulo. Essa é a minha opinião, presidente. Esquece esse picareta social, João Dória. Ele é muito pequeno pelo senhor. Muito pequeno. Então esquece. Olha, um empresário é do ramo de... em Marco Alexandre Paim. O empresário lá da... O empresário, meu filho, me ajuda. Bom, antes de mais nada, eu estou, por determinação médica, desde as 7 horas da noite de ontem, tomando todo o cuidado que a equipe médica mandou, mas vou votar normalmente como votei ontem e vou votar daqui a pouco na sessão do Senado Federal, amanhã também. Eu não falto em votação não, porque a votação está sendo pela internet. Então não há problema algum, assim como votei ontem, na semana passada, está tudo tranquilo. Ô Paim, você tem problema de memória? Tem. Qual que é o nome da empresa, do empresário que falou aquela barbaridade? É a empresa sanduíche. Roberto, sabe qual é o nome da empresa? Madeiro. Madeiro. É impressionante a memória sua, né? Péssima. Péssima. O dono da Madeiro, milionário, empresário, deu a seguinte declaração. Pátria amada, pasmem. Segundo ele, havendo 7 mil mortes pela crise do coronavírus, está tudo bem. O que vale é a economia. Então, vamos esquecer. Morreram 7 mil? Então está tudo bem. A
A economia é mais importante do que tudo. Vamos esquecer isso aí, morreram só 7 mil, tá tudo bem. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, seu idiota, dono da Madeiro, que eu não quero nem falar o seu nome, o Vitor tendo aí, põe em legenda o nome dele, porque eu não vou falar o nome dele. Mas eu tenho uma sugestão para o senhor. Os 7 mil mortos, que o senhor disse que não tem problema nenhum, a gente pode colocar a sua família no meio? Pode colocar a sua família no meio dos 7 mil mortos? Já que o senhor disse que não tem problema nenhum, 7 mil mortos, não tem problema nenhum. É. Ah, por favor, né? Pelo amor de Deus. Agora eu queria, antes dos assuntos principais, eu queria entrar em uma preocupação de pessoas sensatas, de pessoas que têm amor pela pátria amada e que falam comigo por telefone. Cajuru, o momento do Brasil é de se unir, Cajuru. É um basta para as discussões em redes sociais, porque todo dia tem um assunto, todo dia tem uma bronca, e aí o que rende na imprensa é isso, é o papel da imprensa. O que deveria estar rendendo e viralizando todo dia no Brasil era a forma econômica que existe para o país entrar nos trilhos. Por falar o país entrar nos trilhos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora mesmo aqui em Brasília, deu uma declaração preocupante sobre o prazo até 7 de abril. Eu peço da redação que a Renata Dairel apresenta essa preocupante declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Por favor, Renata. Boa noite, Cajuru. Boa noite a todos. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que estimulasse o retorno gradativo da atividade econômica em até 2 semanas para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus nas contas do país e também o avanço do desemprego. A avaliação do ministro é de que a economia do Brasil não suportaria passar pela crise se a recomendação de isolamento e de estabelecimentos fechados perdure até depois do dia 7 de abril. Então, voltando ao Brasil da economia e nunca ao Brasil das redes sociais em nível baixo, 27 governadores, uma reunião importantíssima com o presidente Jair Bolsonaro. Só que aí cada um tem o seu interesse. Veio de São Paulo, esse Aparício, esse Pafúncio, esse Zoroastro, o João Dória, ele quer aparecer, claro. E para aparecer, ele quer cutucar o presidente da República. Né? Aí vem o outro governador, vem outro. Para mim, os governadores, estando ou não contra, neste momento, o presidente Bolsonaro pela sua declaração de ontem, vocês são responsáveis por 27 estados brasileiros. Então, a hora é de se unir e não de brigar. Para que brigar? Se o presidente Bolsonaro cometeu um erro aqui, né, foi insensato ali, mas em outros pontos ele foi bem também. Então não compensa essa briga. Ah, olha, no placar Fla-Flu tá 60 para o Bolsonaro, 40% para a oposição. Bolsonaro está ganhando 60-40 depois da declaração dele. Não, Cajuru, empatou, está 50% agora, o país está dividido. Eu estou comentando o que eu ouvi hoje várias vezes, né? Por quê? Porque virou um Fla-Flu. Pelo amor de Deus, o Brasil não é um Fla-Flu, né? Agora, o presidente Bolsonaro, ele consegue milagres, hein? Ele é terrível. Já conseguiu vários e agora ele conseguiu mais um, presidente. Esse, o senhor vai ficar na minha lista.
o senhor conseguiu uma coisa que eu não esperava. O presidente Bolsonaro conseguiu fazer o senador Jorge Cajuru bater palma. Aplaudir. Aplaudir o comentário, a opinião do nefasto ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele foi sensato, não foi ofensivo ao presidente e deu essa declaração que merece realmente o meu aplauso. Renata Dairon, a íntegra da declaração do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que para mim é merecedor realmente de elogio entre todos que comentaram o pronunciamento do presidente da República ontem. Renata. Vamos lá. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que a crise provocada pelo coronavírus não sustenta o luxo da insensatez. E ainda pediu que as pessoas permaneçam em casa. O comentário foi publicado em seu perfil do Twitter, pouco após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem. Abre aspas. A pandemia do Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. As agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. Hashtag fique em casa. Fecha aspas. É no próximo. Gente, país dividido não ganha guerra. E eu, Jorge Cajuru, vou focar como empregado público da Pátria Amada, daqui para frente, só quem pensa em união. Nas minhas redes sociais só vão falar brasileiros e brasileiras que querem unir o Brasil. Nas minhas redes sociais só vão aparecer vozes otimistas e não vozes de crises alarmantes e não vozes de times de futebol, Fla-Flu, nada disso. Não é esse o Brasil que a gente quer. E também não vou aqui ficar alimentando todo dia discussões de governador com o presidente da República, até porque ele é o presidente da República. Não vai a lugar nenhum esse tipo de discussão em rede social. Não tem, para mim, por que ficar informando e alimentando esse noticiário. Então aqui nós vamos ter uma linha editorial diferente. A linha editorial de uma imprensa que talvez sonhe o presidente Bolsonaro. Uma imprensa brasileira, patriótica. É isso que o Brasil quer. Certo? Renata Dairon. Obrigada, Cajuru. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez a primeira coletiva de imprensa após o pronunciamento do presidente Bolsonaro, pedindo o fim do isolamento e a volta à normalidade no país. Ele anunciou que nas últimas 24 horas foram contabilizadas 11 novas mortes por Covid-19 no país. Com isso, o número de óbitos chega a 57. O Brasil tem 2.425 casos confirmados de infecção por coronavírus em todas as unidades da federação. Os estados de Pernambuco, Amazonas e Rio Grande do Sul registraram as primeiras mortes de ontem para hoje. São Paulo é o estado com maior número de casos confirmados, 860, e também de mortes, 48. O Rio de Janeiro tem 370 casos e 6 mortes. E o ministro Mandetta anunciou ainda que vai liberar, a partir de sexta-feira, 3.400.000 unidades do medicamento cloroquina, para que os médicos possam avaliar seu uso em pacientes graves do novo coronavírus.
Foi elaborado um protocolo que prevê 5 dias de tratamento sempre dentro do hospital e monitorado por um médico em razão de seus efeitos colaterais que são fortíssimos. O remédio já é utilizado no tratamento de malária, lúpus e artrite. Segundo o Ministério da Saúde, a cloroquina demonstrou ter ação contra o vírus em laboratório. Também há indicação de melhora nos pacientes graves. Por outro lado, o Ministério da Saúde ressaltou que ainda é preciso evidências clínicas mais robustas. Mais tarde a gente vai mostrar essa entrevista na íntegra aqui nas nossas redes sociais do Cajuru. E ao menos 24 dos 27 governadores informaram que vão manter as regras de isolamento, apesar das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, como a gente já falou aqui, o presidente fez pronunciamento em que pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalham pavor. Bem, o Distrito Federal, Roraima e Rondônia não se manifestaram sobre o assunto. Todos os demais estados, incluindo Goiás, vão manter a quarentena recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Agora, 6h19, essa edição fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com novas informações. E a gente quer saber a sua opinião, o que você acha desse cenário que estamos enfrentando e também sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público. Comente à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, Instagram Senador Cajuru, Twitter @Senador Cajuru, YouTube Cajuru Oficial, ou então ligue aqui pra gente no 613303 2844. Uma ótima noite, agradecidíssima.